Bom dia, família linda em Cristo Jesus. Vinícius Leandro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus e mais um devocional diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito. E acione o sininho, clicando lá em todas para receber as notificações quando eu postar um novo vídeo. O tema do devocional de hoje está demais. Prospere com um propósito. E a passagem está em 3 João, capítulo 1, verso 2, que diz: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Oh, glória! Meu amado irmão e irmã, um dos desejos mais ardentes de Deus para nós é que nossas almas sejam prósperas. Sabe o que isso significa? Significa que Ele quer que amadureçamos espiritualmente para termos a mente, a vontade e as emoções desenvolvidas por inteiro. Ele quer que pensemos com a mente de Cristo de acordo com a sua palavra. Quando somos capazes de fazer isso, podemos separar as nossas emoções das decisões que temos de tomar para alinhar as nossas vidas com a vontade dele para nós. A partir do momento em que alcançamos este estágio, ele também deseja que sejamos bem-sucedidos e saudáveis em todas as áreas de nossas vidas, conforme a passagem que eu li aqui no início do devocional. Já houve muita discussão sobre o fato de Deus querer ou não que seus filhos prosperem. Alguns acreditam que a pobreza é uma virtude, ao passo que outros acham que todos os cristãos deviam ser ricos. Eu não acredito em nenhum destes dois extremos. Eu creio que nós devemos nos concentrar na maturidade espiritual, a manter Deus em primeiro lugar em nossas vidas e ponto. E Ele com prazer nos dará tudo o que precisamos para viver uma vida feliz, abençoada, generosa, próspera. Deus está mais preocupado com o modo como nos comportamos do que com o que nós possuímos. Lá em Mateus nos diz para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, a sua maneira de ser e de agir. E as demais coisas nos seriam acrescentadas. Deus quer que possuamos as coisas, desde que as coisas não nos possuam. Pegou a chave? Sim, Deus, Ele quer que sejamos muito abençoados e que sejamos uma bênção para outras pessoas. Então devemos ter prosperidade com um propósito. Deus disse a Abraão que o abençoaria e faria dele uma bênção. Gênesis 12:2 diz: Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Agora, como alguém, pega essa, pode ser uma bênção se não tiver sido abençoado primeiro? Nós não podemos dar algo que não temos. A Bíblia diz que Abraão era extremamente rico. Lá em Gênesis 13:2 diz: Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado quanto em prata e ouro. Com isso fica óbvio para mim que Deus não tem problema com a prosperidade dos seus servos em todas as áreas, inclusive materialmente, desde que eles saibam lidar com isso de forma adequada. E geralmente surge a pergunta: se Deus quer que sejamos prósperos, uma pessoa pobre é de Deus? É uma pergunta até ridícula, né? É claro que é. Mas não precisamos adorar a pobreza. Pessoas doentes podem ser de Deus, mas isso não os impede de obterem a cura, que já está à disposição deles. Ame a Deus de todo o seu coração, independentemente de qual seja a sua situação na vida, mas busque o melhor de Deus e use-o para o propósito dele. Antes de conhecer Jesus, eu não sabia que Deus se importava comigo e que Ele tinha um propósito para mim. Eu não tinha ideia. Com isso eu vivia uma vida totalmente sem foco
eu bebia muito, só queria saber de ganhar dinheiro e ser rico. Na verdade, eu queria viver a vida, fugir do estilo da vida tradicional que todos seguiam. Eu só queria ser feliz da forma que eu achava que a felicidade era. Eu queria liberdade. Mas o que eu não sabia é que Deus tinha essa liberdade em suas mãos e eu nem precisava sair de onde estava. A resposta não estava nos meus planos ou no futuro que eu queria viver, mas sim em Jesus Cristo. E eu só precisava abrir meu coração e aceitar o sacrifício que Ele fez por mim. E quando o achei, foi ali que encontrei a razão da minha existência. Tudo que eu mais sonhava em ter, paz de espírito e a salvação, eu encontrei em Jesus. Isaías 26:3 diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. O grande problema é que ficamos tentando fazer com que certas coisas aconteçam e o resultado é a frustração. Deus tem o tempo perfeito para todas as coisas e você deve aguardar a sua hora. Geralmente é impossível fazer com que as coisas aconteçam fora do seu tempo. Mesmo que você possa trazer à luz o que quer antes do seu tempo, isso não vai alegrar o seu coração. Então aprenda a esperar em Deus com relação às promessas futuras que Deus tem para a sua vida. Isso dá honra a Deus e lhe dá paz. Para Deus somos tesouros especiais. De acordo com seu grande plano, somos vasos que Ele separou para um propósito especial. Deus quer mostrar a sua glória através de nós. Ele quer nos usar para levar outros a si. Somos os seus representantes, somos os seus embaixadores aqui na terra. Deus faz o seu apelo ao mundo por nosso intermédio. Olha o que diz em 2 Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Você pode possuir roupas para ocasiões especiais ou específicas. Essas roupas normalmente ficam separadas em nosso armário e por vezes até guardadas dentro de capas protetoras, não é assim? Isto torna essas roupas especiais. Elas não são usadas em ocasiões comuns, mas estão separadas para fins específicos. É assim que Deus nos vê. Não nos destinamos aos propósitos do mundo, mas aos propósitos dele. Estamos no mundo, mas Jesus diz que não somos do mundo. Conforme diz em João 15:19. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Portanto, não seja mundano, adotando o procedimento e estilo de viver no mundo. Mesmo depois de nos dedicarmos a Deus, nós deveríamos regularmente nos reconsagrar ao verdadeiro propósito de nossas vidas, como recomenda em Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Meu irmão, minha irmã, não é demais que Deus nos peça para dedicar cada aspecto do nosso ser a Ele. Na verdade, é isso que é de fato a nossa adoração e o nosso culto racional. Sob a velha aliança, Deus ele exigia sacrifícios de animais para fazer expiação pelo pecado. Ele não quer mais sacrifícios mortos. Ele quer que nós nos ofereçamos como sacrifícios vivos para Ele e para seu propósito e uso. Então consagre-se a Deus, seja separado e esteja pronto para toda boa obra e prosperar em todas as áreas da sua vida com um propósito. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar?
Papai amado, muito obrigado por mais um dia, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua presença. Pai querido, viver uma vida com propósito, é isso que todos nós desejamos. Jesus morreu por nós para que tivéssemos uma vida abundante em todas as áreas até transbordar. E escolhemos hoje viver essa vida incrível. Sabemos que encontraremos muitos desafios, mas sabemos também que o Senhor qualifica seus filhos para viverem os seus propósitos. Cremos nisso e caminhamos rumos aos sonhos que o Senhor sonhou para cada um de nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tá ok? Olha só, o tema do devocional de hoje é: o amor leva à obediência. E a passagem está em João 14,15, que diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Jesus disse que se nós o amamos, obedeceremos aos seus mandamentos. E o apóstolo João escreveu que amar a Deus consiste em que andemos em obediência. Olha o que diz em 2 João 1,6. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este: que vocês andem em amor. Demais, né? Eu gosto de dizer, meu irmão, minha irmã, que o nível da nossa obediência a Jesus determina o nível do nosso amor por Ele. Eu creio que tanto um quanto o outro podem crescer. E de fato eles crescem. Em nosso relacionamento com Deus, depois da salvação inicial, começa um processo. Agora, não se decepcione consigo mesmo se você ainda está no processo. Jesus não ficará zangado quando, ao vir buscá-lo, você ainda não tiver chegado à marca da perfeição, mas Ele com certeza espera encontrar todos nós avançando com determinação. O mandamento que deveríamos nos esforçar para obedecer ao longo de nossas vidas é o de andar em amor. Nossas vidas e nosso comportamento mudarão drasticamente se todos os nossos pensamentos, palavras e atos forem guiados pelo amor. Eles devem ser conduzidos pelo amor que dedicamos a Deus, a nós mesmos e aos outros. A palavra de Deus nos ensina a amar todos, inclusive a nós mesmos. Eu gosto de dizer a seguinte frase: não fique apaixonado por si mesmo, mas ame a si mesmo de forma equilibrada. Se você se recusa a amar a si mesmo, então não está recebendo o presente que Deus quer lhe dar. Não podemos merecer o amor de Deus. Ele vem até nós incondicionalmente. Olha como Deus é incrível. Deus é quem nos ama primeiro, e Ele derrama o seu amor dentro de nós para que possamos amá-lo, amar a nós mesmos e amar aos outros. Ele não espera que demos nada que nós não tenhamos. Às vezes, achamos que ser cristãos possa ser algo difícil, complicado, como eu achei um dia. Achamos que devemos seguir centenas de regras e fazer uma infinidade de coisas. Mas Jesus disse que se simplesmente andarmos em amor, isso basta. Olha o que está escrito em João 15,12. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. A razão disso é que se nos concentrarmos no amor, todas as outras coisas que Ele pede que nós façamos também chegarão a ser feitas. O amor, ele nos motiva a obedecer, a orar, a sermos bons e misericordiosos, a dar, a perdoar, a nos arrependermos e a colocarmos em prática outros aspectos da nossa fé cristã. Então, deixa eu encorajar você hoje a estudar o amor. Leia tudo o que puder sobre o amor, escute pregações sobre o amor,
pense sobre o amor, fale sobre o amor, pratique o amor. Deus é amor, e quando o amor é o tema de nossas vidas, Deus também é. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado pela tua presença, pelo teu amor, graça, misericórdia. Senhor, o amor é tudo que precisamos. Recebemos de ti e não podemos reter. Devemos fazer com que ele brote de nossas vidas, alcançando outras pessoas. E este é o amor perfeito. Obrigado pelo seu grande amor por nós, Senhor. Escolhemos hoje andar em amor e colocá-lo em prática. Praticaremos o amor e tornaremos ele tema de nossas vidas, pois assim o Senhor também será, porque o Senhor, Pai, é o próprio amor. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema do devocional de hoje é incrível. As pessoas não vão acreditar. Não adianta. Meu irmão, minha irmã, essa passagem aqui é muito poderosa. Está em Lucas 1, 26 a 35. Diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Essa passagem é muito conhecida e maravilhosa. É uma passagem incrível, emocionante. E hoje nós vamos falar sobre Maria, a mãe de Jesus, uma mulher incrível. E ela nos ensina tantas lições de fé. Algumas coisas bastante sérias estavam acontecendo na vida dessa menina, que era uma menina na época, Maria. Ela era uma moça doce e comum que amava a Deus, quando um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse que ela se tornaria mãe do Filho de Deus. Que loucura, né? Maria deve ter pensado em José, o homem de quem ela estava noiva. Ela deve ter imaginado como iria dar a ele essa notícia e como ele reagiria a isso. Ela deve ter questionado se os seus pais e amigos acreditariam nessa história louca. Então o tempo passou e o nascimento aconteceu. Os anjos apareceram aos pastores e lhes disseram para irem até o estábulo e adorarem o Cristo menino. Os pastores disseram a Maria, José e a todas as outras pessoas o que havia acontecido. Estas são as coisas das quais Maria não falou. Ela as guardava em seu coração e refletia sobre elas, como diz em Lucas 2,19. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Pega essa chave. Seja o que for que Maria tenha pensado ou sentido, ela se controlou, porque disse ao anjo que lhe trouxe as notícias: que aconteça comigo conforme a tua palavra. Está lá em Lucas 1,38. Meu irmão, minha irmã, eu creio que quando Deus diz alguma coisa, muitas vezes precisamos guardar aquilo para nós mesmos.
Ele nos dará a fé para crermos no que nos disse. Mas se tentarmos dizer isso aos outros, essas pessoas podem pensar que enlouquecemos. Olha só, quando eu dizia por vezes que Deus falou ao meu coração, como eu falo até hoje, com relação ao que Ele me revela, ou ao meu chamado e propósito, lá quando eu estava no auge do meu deserto, muitas pessoas não me encorajavam, me olhavam como se eu estivesse maluco ou coisa do tipo. Tantas coisas ruins que estavam acontecendo, elas olhavam para as minhas circunstâncias, elas olhavam para a situação terrível que eu estava vivendo, elas olhavam para a minha dor, mas eu, Vinícius, olhava para a promessa. Quando comecei a viver na fé intensamente, eu queria falar de Jesus para todo mundo. Mas o tempo foi passando e com o tempo nós vamos aprendendo e amadurecendo e aprendemos que não devemos abrir a boca em certas ocasiões. Eu me lembro de um fato interessante do meu testemunho. Eu havia arrumado um emprego e estava ganhando um salário mínimo por mês, 10 vezes menos do que eu ganhava. Naquela ocasião, Deus já havia revelado o meu propósito de vida. Foi quando então apareceu outra proposta de emprego incrível para eu ganhar 6 salários mínimos. Que bênção, né? Mas eu não faço nada sem consultar o papai. Quando eu orei, de imediato ele disse que este emprego não era para mim e iria comprometer o meu propósito. E eu recusei na hora. E naquela ocasião, o Senhor colocou no meu coração que eu deveria ficar calado. Imagine se eu falasse para as pessoas este fato. Até as pessoas que estavam ao meu entorno, que necessitavam dos meus recursos, iam me chamar de louco. Eu controlei a minha língua com a ajuda do Espírito Santo e não contei a ninguém esta confidência de Deus, nem para as pessoas mais ungidas que eu conhecia na época. E Deus me honrou poderosamente por isso. E hoje eu estou falando com tranquilidade sobre isso, pois este fato faz parte do meu testemunho, como prova desta palavra de hoje. As pessoas não vão acreditar. Não adianta. Este é um dos problemas em compartilharmos demais com os outros. Nós ficamos desanimados em vez de encorajados. As outras pessoas nem sempre têm a fé para crer no que Deus disse. Quando Deus lhe chama para fazer algo, Ele também lhe dará a fé para fazer isso. Ele te dará todos os instrumentos, todas as ferramentas, todas as pessoas. Ele abrirá as portas. Você não tem de viver com medo o tempo todo, pensando que não é capaz de fazer o que Ele lhe deu para fazer. Quando você tem o dom da fé, as coisas parecem fáceis para você. Mas para outra pessoa que não tenha esse dom da fé, essas coisas parecem impossíveis, loucura. Quando Deus falou para Maria através do anjo, o dom da fé veio até ela da parte do Senhor juntamente com aquela palavra, de modo que ela pode dizer que aconteça. Mas ela também foi sábia o bastante para não sair por aí batendo nas portas e dizendo assim: acabo de ter uma visitação de um anjo que me disse que eu vou dar luz ao Filho de Deus. Eu vou ficar grávida, gente, do Espírito Santo, e a criança que levarei no meu ventre vai salvar o mundo. As pessoas iriam interná-la. Maria sabia como manter a sua boca fechada e o seu coração aberto. E eu encorajo você, através dessa mensagem de hoje, fazer o mesmo. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, agradeço por mais um dia, pelo teu amor, graça e misericórdia. Senhor querido, que as pessoas que ouvirem este devocional sejam tocadas profundamente através do seu Santo Espírito. Pai, infelizmente muitos de nós, empolgados por vezes,
por ouvir a sua voz, falamos demais. Muitos não podem compreender a sua obra em nossa vida, pois apenas olham para as circunstâncias que vivemos. Por isso tomamos posse hoje da sabedoria que vem de ti e aprendemos hoje com a mãe do nosso Salvador a aquietar-se e falar somente quando o Senhor dizer para abrirmos a boca. Sabemos que o Espírito Santo faz esse trabalho, pois não conseguiremos fazer isso sozinhos. Então nos rendemos a Ti, Espírito Santo, para que aprendamos a lidar com a nossa língua. Já agradecemos, Pai, e tomamos posse desta palavra. Obrigado, Senhor, por ter ouvido a nossa oração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema do devocional de hoje é Tudo bem em ser diferente. E a passagem está em 1 Coríntios 15:41, que diz: Um é o esplendor do sol, outro o da lua, e outro o das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Meu irmão, minha irmã, Deus nos criou para sermos distintos uns dos outros. E Ele fez isso de propósito. Cada um de nós atende a uma necessidade e todos somos parte do plano geral de Deus. Quando nos esforçamos para ser como os outros, não apenas nos perdemos, mas também ferimos o Espírito Santo. Deus quer que nos encaixemos no seu plano e não que nos sintamos pressionados a tentar nos encaixar nos planos dos demais. Tudo bem em ser diferente. Não há nada de errado nisso. Todos nós nascemos com temperamentos diferentes, aparências físicas diferentes, impressões digitais diferentes, dons e habilidades diferentes, entre tantas outras coisas. O nosso objetivo é descobrir o que devemos fazer como indivíduos e sermos bem-sucedidos nisso. Lá em Romanos 12 nos ensina que devemos nos dedicar ao nosso dom. Em outras palavras, devemos descobrir em que somos bons e depois nos lançamos de todo o coração ao exercício dos nossos dons. Eu descobri que eu gosto de fazer aquilo que faço bem. Algumas pessoas sentem que não são boas em nada, mas isso não é verdade. Quando nos esforçamos para fazer o que as outras pessoas fazem bem, geralmente falhamos porque não fomos dotados para tais coisas. Mas isso não significa que não somos bons em nada. Pegou a chave? Devemos procurar aquilo que fazemos bem e nos dedicar a isso. Todos nós temos limitações e devemos aceitá-las. Isso não é ruim, apenas um fato. E é maravilhoso ser livre para ser diferente, não para achar que algo está errado conosco porque temos diferenças. Devemos ser livres para amar e aceitar uns aos outros, assim como a nós mesmos, sem sentirmos a pressão de nos comparar ou de competir. Pessoas seguras que sabem que Deus as ama e tem um plano para elas não se sentem ameaçadas pelas habilidades dos outros. E eu encorajo você a ser seguro o bastante para desfrutar do que as outras pessoas podem fazer e para desfrutar do que você pode fazer. Diga coisas positivas sobre si mesmo, em vez de coisas negativas, pois isso ajudará a liberar os dons que Deus colocou em você. Quando não aceitamos a nós mesmos, estamos desprezando as profecias e com isso acabamos entristecendo o Espírito Santo que em nós habita. Ame-se, meu irmão, minha irmã, pois se você não amar a você mesmo com os dons e talentos que Deus te deu, ficará incapacitado de amar ao seu semelhante e cumprir o seu propósito aqui nesta terra. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar?
Senhor amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo seu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, por tudo que tu és, Senhor. Pai querido, que essa mensagem e oração fale ao coração dos meus irmãos e irmãs que a ouvem. Muitos deles acham-se incapacitados de fazer algo para glorificar o seu nome. Focam nos dons e talentos de outras pessoas, tentando copiá-los. E ainda desprezam de certa forma as profecias, por não serem gratos pelos dons e talentos de outras pessoas. Senhor amado, que a partir do dia de hoje eles acordem para desempenharem os seus papéis dentro do corpo de Cristo, sendo veículos de graça na vida de outras pessoas. Obrigado, Senhor, por ouvir a minha oração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, o tema do devocional de hoje é muito incrível. Uma vida excepcional. Você gostaria de ter uma vida excepcional? E a passagem está em Gálatas 5, 22, 23, que diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você conhece bem essa passagem, né? E eu te falo, nós podemos ter o tipo de vida abençoada e excepcional que realmente desejamos, desenvolvendo as qualidades características do fruto do Espírito relacionados aqui nesta passagem de Gálatas 5, 22, 23. Quando nós cristãos sabemos o que Deus tem reservado para nós e estamos abertos para receber Ele, o seu Espírito nos dá o poder que precisamos para desenvolver o fruto e viver o tipo de vida que Deus almeja para nós. Os dons que Deus nos dá são para serem usados, mas o fruto do Espírito é para ser desenvolvido. Pega esta chave. Quando o Espírito Santo vive dentro de nós, nós temos tudo o que ele tem. O seu fruto está em nós. A semente foi plantada. Para usarmos os dons da forma poderosa que Deus deseja, precisamos permitir que a semente do fruto cresça e amadureça em nós, por meio do seu cultivo. Os dons do Espírito precisam ser acompanhados pelo fruto do Espírito para obtermos os melhores resultados. Podemos cultivar o fruto em sua totalidade se nos concentrarmos no amor, o primeiro atributo da lista de 9, e o domínio próprio, que é o último da lista. Vou te explicar o porquê. O amor e o domínio próprio são como colunas que sustentam os demais no lugar. Todos os aspectos do fruto brotam do amor e, na verdade, são uma forma de amor, mas eles são mantidos no lugar pelo domínio próprio. Se você se concentrar em desenvolver o amor, não ficará impaciente com as pessoas ao longo do dia. Você não será outra coisa a não ser amável. Será bom para as pessoas. Será alguém que lhes dá apoio e será leal, em vez de ser arrogante ou de tentar parecer melhor que os outros. Se você não for motivado pelo amor, achará que agir segundo o fruto é muito difícil. Mas mesmo quando você for motivado a expressar o amor de Deus como um estilo de vida, haverá vezes, muitas vezes, quando você começar a desenvolver o fruto, na verdade, em que você não terá vontade de ser nem um pouco paciente, bondoso, alegre, pacífico ou até amável. E nesses momentos que você vai precisar de domínio próprio para continuar a reagir de acordo com o fruto do Espírito, embora não sinta vontade. Se você precisa desenvolver o domínio próprio, comece simplesmente fazendo pequenas escolhas ao longo do dia que o levem a reagir com esta qualidade às situações que lhe ocorrerem. Lembre que o amor, o domínio próprio e todas as outras qualidades do fruto do Espírito
Cresce quando você permite que a presença do Espírito Santo dentro de você realize a sua obra. Então deixe o Espírito Santo transformar a sua vida e comece a andar em amor. A maior característica da pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo é que ela se torna parecida com Jesus. Ela deixa de se preocupar somente com ela mesma e abre mão de seus direitos e das suas coisas para cuidar do próximo. O próprio Jesus disse que esse seria o diferencial dos seus discípulos, quando disse lá em João 13, 34 a 35, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O amor, meu irmão, minha irmã, é a verdadeira marca de quem tem o Espírito Santo. Pois nós não somos capazes de amar as pessoas como a nós mesmos. E é ainda mais difícil amar o próximo como Jesus nos amou. Por isso, quando um cristão se desapega das coisas deste mundo e abre mão de status, de reconhecimento, de bens materiais em favor do próximo, mostra que ele realmente foi transformado pelo Espírito Santo. Porque sem ele é impossível ter esse tipo de atitude. Através do amor, o fruto do Espírito como um todo começa a fluir através de você. Como disse o apóstolo Paulo, você pode falar línguas estranhas, fazer milagres e conhecer todos os mistérios de Deus, mas se não tiver amor, isso não vale nada. 1 Coríntios 13:13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover as montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Assim permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Por isso, meu amado irmão e irmã, busque desenvolver essa marca do Espírito Santo, que é o amor. Assim o fruto se desenvolverá de uma forma maravilhosa através da sua vida. Peça a Ele para te dar mais poder para amar aos outros do que poder para fazer sinais sobrenaturais. Pega essa chave para fechar esse devocional. O amor ao próximo é o verdadeiro milagre que devemos buscar. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia, pelo teu amor, pela tua graça, pela sua presença viva. Deus querido, que esta mensagem toque profundamente nos corações das pessoas que a ouvirem. Muitos buscam os dons do Espírito e querem desenvolver o fruto. Que eles entendam, papai, que o amor é o alicerce para o desenvolvimento do fruto do Espírito Santo. Que o amor, Senhor, seja o foco principal de cada um deles. Muitos pedem dons do Espírito, Pai, mas que eles entendam que o principal é o amor. Espírito Santo, Espírito da verdade, que o amor seja sua principal marca nos corações dos meus irmãos e irmãs, e que a vida de cada um deles nunca mais seja a mesma. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema do devocional de hoje é: qual a sua prioridade? E aí, meu irmão, minha irmã, o que você tem priorizado na sua vida? E a passagem está em Colossenses 1,17, que diz: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Essa passagem é muito poderosa. E ao definirmos as nossas prioridades, é importante entender que Jesus é a força na qual subsiste tudo o que há de bom em nossas vidas.
de acordo com esta passagem incrível de Colossenses. Ele deve ser sempre a nossa prioridade número 1, porque ele sustém todas as coisas unidas. Um casal, por exemplo, não pode ter um bom casamento se Jesus não os mantiver juntos e ser o alicerce do relacionamento. Na verdade, as pessoas têm dificuldades em conservar bons relacionamentos com qualquer um se Jesus não estiver conduzindo e influenciando as partes individualmente a se amarem. Isso é um fato. As nossas finanças sem Jesus será uma derrota. Nossos pensamentos são nublados e confusos sem Jesus. Nossas emoções ficam fora de controle sem Jesus. E aí no verso 18 de Colossenses 1 diz assim: Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Aqui nos diz que Jesus é a cabeça do corpo que é a igreja. Portanto, somente ele, em todos os aspectos, deve ocupar o lugar principal em nossa vida. Se Jesus não é o primeiro em nossa vida, então precisamos reorganizar as nossas prioridades. Porque em Mateus 6,33 diz: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Algo que mudou radicalmente a minha vida, meu irmão, minha irmã, foi quando eu tive a plena revelação desta passagem de Mateus 6,33. Eu pensava assim: como alguém poderá ser o primeiro lugar na minha vida se não estiver totalmente apaixonado por ele? Como amar alguém com quem não me relaciono? Vai pegando as chaves. Como amar alguém com quem não tenho intimidade? Foi aí, meu amado, que começou a minha busca incessante pela intimidade com Deus. Para que essa palavra se cumprisse em minha vida, deveria estar totalmente apaixonado por Jesus, conectado a Ele, totalmente entregue em seus braços. E com a intimidade, eu aprendi a descansar nele e a viver totalmente dependente do seu amor incondicional. Hoje, Ele me basta, Ele é suficiente para mim, Ele me sustenta. Se você ainda, meu irmão, minha irmã, não está totalmente apaixonado por Jesus, para tudo, recomeça agora. Ele é o alvo, Ele é o foco, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Nesta passagem de Mateus, diz que se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, outras coisas serão acrescentadas às nossas vidas. Os acréscimos virão automaticamente quando Jesus se torna o suficiente em sua vida. Pega essa chave e são acréscimos incríveis, muito melhores do que um dia você ousou sonhar. Buscar o reino significa descobrir como Deus quer que as coisas sejam feitas, descobrir como Ele quer que tratemos as pessoas, descobrir como Ele quer que nos comportemos em certas situações e circunstâncias, descobrir o que Ele quer que façamos com o nosso dinheiro, descobrir que tipo de atitude que devemos ter e até mesmo que tipo de versão Jesus aprova. Isso você vai descobrir com intimidade. Nossas vidas não serão abençoadas se mantivermos Deus em uma pequena caixa reservada para o domingo de manhã, para quem gosta de frequentar ao culto ou a missa, e deixarmos que Ele receba a nossa atenção preferencial apenas durante algumas horas ali, uma vez por semana. Enquanto estivermos aqui neste mundo, meu amado, teremos de resistir à tentação de nos tornarmos como o mundo é. A vida neste planeta pode ser uma batalha diária, mas a chave para a vitória é lembrar sempre que Jesus
sustenta todas as coisas e que precisamos mantê-lo em primeiro lugar em nossa vida. Colossenses 1, 26 e 27 diz: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em nós, meu amado, é a esperança da glória. Isso é incrível demais. Você e eu só podemos entender e experimentar a glória de Deus em nossas vidas. Sabe por quê? Porque Cristo está em nós. Ele é a nossa esperança de vermos dias melhores. A glória de Deus é a sua excelência manifesta. E como filhos de Deus, temos o direito comprado com sangue de experimentar o melhor que Ele planejou para nós. Satanás, ele combate com fúria o plano divino em nossa vida, individualmente, e a sua principal arma é o engano. Quando somos enganados, cremos em alguma coisa que não é verdade, não é assim? E embora não seja verdade, ela parece verdade para nós porque é aquilo que cremos. Você tem aquilo que o seu coração crê, e o inimigo, que já é um derrotado, não tem autoridade alguma e apenas armas ciladas para tentar te pegar. E se você der crédito a ele, será enganado e cairá nas suas ciladas. Simples assim. Na maior parte do tempo nos sentimos derrotados quando olhamos para nós mesmos e para a nossa falta de capacidade. E o que nós precisamos fazer, meu amado, é lembrar que Cristo em nós é a esperança da glória. Ele nos mantém também encorajados o bastante para avançarmos em direção a dias melhores. Nós nos limitamos quando olhamos para nós mesmos e não conseguimos ver Jesus. João 11:40, Jesus diz a Marta: disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce viria a glória de Deus? Meu irmão, minha irmã, o Senhor destinou sua igreja para a glória. A glória, a excelência e a bondade manifestas. Ele está voltando para a sua igreja gloriosa. Efésios 5:27 diz: e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Nós podemos ser pessoas excelentes com atitudes excelentes, pensamentos excelentes e palavras excelentes. Mas a glória de Deus só pode ser manifesta em nós e entre nós se crermos que isso é possível. Deus está procurando por alguém que creia e receba. E aí? Você crê e recebe? Comece a esperar mais da glória do Senhor em sua vida. Ele está esperando para manifestar esta glória a você e através de você. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia, pelo teu amor, graça, pela paz, por tudo que tu és em nossa vida. Senhor, que esta mensagem seja um despertar nos corações das pessoas que estão ouvindo e que irão ouvir também. O Senhor sempre deverá ser a prioridade número 1 em nossa vida. E que meus irmãos e irmãs foquem nesta busca e revelação para que vivam vidas incríveis, assim como a que vivo hoje, papai. Quando encontrei Jesus de uma forma plena, deixando-se ser amado por Ele, minha vida mudou radicalmente e desejo o mesmo para todas essas pessoas que estão aqui comigo com o coração aberto, prontas a receber o teu amor, ouvindo esta mensagem e oração e sedentos por ti. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema do devocional de hoje é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a passagem está em Marcos 8:34, que diz: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse:
Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meu irmão, minha irmã, Jesus morreu na cruz por nós e disse que aqueles de nós que quisermos segui-lo, também teremos que levar uma cruz nesta vida. Qual é a cruz que, como crentes em Jesus Cristo, espera-se que levemos? Olha só, não se trata de desastres, enfermidade, devastação ou qualquer outra infelicidade que possamos imaginar. Infelizmente, algumas pessoas gostam de fazer com que o cristianismo pareça um fardo a ser carregado em vez de um relacionamento a ser apreciado. Realmente levamos uma cruz, mas Jesus disse que a nossa cruz é vivermos uma vida sem egoísmo. Ele disse que devemos nos esquecer de nós mesmos, perdendo de vista o nosso ego e os nossos próprios interesses. Isso significa literalmente que devemos viver para Deus e para as outras pessoas. Precisamos render nossas vidas e fazer o que for para o bem das outras pessoas e do reino de Deus. Quando nós pensamos na escolha de vivermos uma vida sem egoísmo, alguma coisa bem lá no fundo grita sim: e eu? A boa notícia, meu irmão, minha irmã, é que Deus cuida de nós se fazemos o que Ele nos pede para fazer. Cada ato de obediência à vontade de Deus é uma semente que plantamos que produz uma abundante colheita de paz, de alegria e bênção em nossas vidas. Podemos passar nossas vidas tentando cuidar de nós mesmos e terminaremos necessitados e infelizes. Pode ter certeza disso. Deus, Ele não nos chamou para cuidarmos de nós mesmos. Ele não nos chamou para nos voltarmos para dentro, mas sim para fora. Então, estenda a mão aos outros e Deus entrará em sua vida e cuidará de todas as suas necessidades. Os caminhos de Deus às vezes parecem estar de cabeça para baixo, se comparados ao nosso modo de pensar. Ele diz assim, que os primeiros serão os últimos, que o maior de todos é o servo de todos e que o modo de se conseguir mais dinheiro é dando. Nenhuma dessas afirmações parece fazer sentido. Elas não fazem sentido para a mente natural, mas eu te falo, realmente funciona. O jeito de Deus funciona. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã, de confiar a sua vida a Deus. Entregue-se, plante a si mesmo como a semente e prepare-se para uma vida maravilhosa. Jesus disse que se o grão de trigo não cair no chão e morrer, ele ficará só, mas se morrer, dará muito fruto, conforme diz em João 12:24. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua presença viva em nossas vidas. Papai, agradecemos por esta palavra viva. Muitos dos meus irmãos e irmãs que estão ouvindo esta palavra não compreendem que o jeito que o Senhor faz, apesar de muitas vezes ser incompreensível, é o melhor. Os humilhados serão exaltados, papai. Os últimos serão os primeiros. É dando que se recebe, entre outros. Na mente natural isso é incompreensível, Senhor. Mas é assim que o Senhor trabalha. E essa compreensão vem somente através da intimidade contigo e com o agir do Espírito Santo. É isso que desejamos, Senhor. Confiamos nossa vida a Ti e esperamos
uma vida maravilhosa ao seu lado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje, o devocional de hoje é: será que Deus esqueceu de mim? E a passagem está em Malaquias 3, versos 13 a 15. Olha o que diz: Você tem dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes as pessoas culpam a Deus por sua infelicidade e dizem: será que Deus esqueceu de mim? Essas pessoas desenvolvem uma amargura e um ressentimento para com Deus, principalmente se sofreram muitas decepções em sua vida. É muito mais fácil culpar as pessoas, culpar a Deus e até o próprio diabo do que assumir nossas próprias responsabilidades. Quando nós apontamos, nós criamos uma ruptura entre Deus e nós para que percamos a nossa alegria. Eu digo isso com fundamento, pois exatamente foi isso que eu fiz em meu deserto, num momento de muito desespero. Eu queria culpar alguém pela minha infelicidade. E nesta passagem aqui de Malaquias, nós lemos sobre pessoas que estavam zangadas com Deus e que falavam asperamente contra Ele. Do mesmo modo, podemos ficar zangados com Deus. E se isso acontecer, meu irmão, minha irmã, precisamos seguir alguns passos para nos livrarmos dessa raiva. Às vezes tentamos conseguir as coisas que queremos de Deus, imitando o que vimos outros fazerem. Então nós ficamos angustiados quando Ele não responde do modo que achamos que deveria. Mas, ao copiar as atitudes dos outros, podemos estar fazendo coisas que Deus nunca nos disse para fazer. Então não fique zangado com Deus por não abençoar algo que Ele não lhe disse para fazer. E não o culpe pelas coisas que você plantou e está colhendo agora. Isso pode parecer estranho para você, mas se você está zangado com Deus, você de alguma forma tem que tirar isso do seu coração. Na verdade, você precisa se reconciliar com Deus, se arrepender de estar zangado com Ele. Você precisa se conectar com Deus novamente para se libertar dessa amargura no teu coração contra Ele. Se existe falta de perdão em seu coração com relação até a Deus, desista desse sentimento. Deus, Ele é seu amigo e não seu inimigo. Deixe que a fé e a alegria encham o lugar que antes estava ocupado pela falta de perdão. Você não se decepcionará com Deus se esperar com fé para ouvi-lo. Em Romanos 10:17 ensina: consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, se você quer viver em sua vida uma alegria constante, você precisa crer que Deus é bom e que Ele recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Conforme diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Meu amado, a alegria encherá o seu coração quando você parar de exigir respostas às suas perguntas sobre por que coisas ruins lhe aconteceram. Confie nos caminhos de Deus e no seu tempo. E lembre-se que a confiança sempre exige que haja algumas perguntas não respondidas. Entenda que Deus já nos abençoou em Cristo Jesus.
Independentemente do que está acontecendo em sua vida neste instante, independentemente do quanto esteja doendo, não culpe a Deus. É impossível que nem sempre você entenda o que está acontecendo, mas Deus é perfeito. Ele é bom e Ele está certo. As falhas e os erros sempre são causados pelas pessoas ou são instigados pelo diabo, através de brechas que deixamos em nossa vida. Se você está de alguma forma decepcionado porque parece que Deus esqueceu de você, eu encorajo você a liberar esse mau sentimento hoje e entregue-se totalmente a Ele. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Ore comigo assim. Repita essa oração comigo. Senhor amado, por vezes parece que o Senhor esqueceu de mim, papai. E eu sei que o Senhor não faz nada de errado. Eu necessito da tua presença hoje. Eu me arrependo de estar zangado de alguma forma, porque as coisas não aconteceram do jeito que eu imaginava que fosse acontecer. Senhor amado, os meus problemas não são culpa do Senhor, são colheitas das minhas más semeaduras. Senhor, das brechas que eu deixei ao inimigo. Me perdoe, Senhor, por às vezes culpar até a Ti, achando que o que eu sofro é Sua permissão. Isso não existe, Senhor. Eu sou mais que abençoado em Cristo Jesus. Senhor, minhas colheitas são frutos da minha semeadura e são de minha responsabilidade. Eu quero recomeçar contigo hoje, Senhor. Eu quero recomeçar uma vida nova. Me perdoe, Senhor, por eu pensar dessa forma, mas hoje é o dia do meu recomeço. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. O tema do devocional de hoje é: hoje é dia de alegrar-se. E a passagem está em Joel 2,23, que diz: Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. Meu amado irmão e irmã, essa passagem linda nos instrui a nos regozijarmos no nosso Deus. Regozijar significa alegria. A alegria é uma das armas mais poderosas que temos contra o diabo. Ele tem intenções malignas para, de alguma forma, impedir os sonhos de Deus em nossas vidas. Mas a alegria é uma grande fonte de força que Deus nos deu para interromper os planos de Satanás. O diabo quer nos ver para baixo, porque ele sabe que se perdermos a nossa alegria, perderemos a nossa força. E se perdermos a nossa força, ele poderá, de alguma forma, interferir nos planos de Deus em nossa vida. Mas o Senhor, Ele quer nos levantar. E Ele faz isso através da alegria do Senhor, que é a nossa força. Olha o que diz em Neemias 8:10. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. A Bíblia diz que devemos nos alegrar sempre. 1 Tessalonicenses 5,16 diz: alegrem-se sempre. Olha só, estar o tempo todo sem alegria não provém de Deus. Em vez disso, eu creio que precisamos procurar ser alegres constantemente. Então, deixa eu incentivar você a não esperar para se sentir alegre, mas a ser alegre, intencionalmente. Como, Vinícius? Pense nas coisas certas, sorria tanto quanto possível. Crer libera a alegria.
Creia em Deus, creia nas suas promessas. Creia que Ele realmente quer que você aproveite a sua vida e desfrute dela plenamente. Algumas pessoas não foram criadas em uma atmosfera alegre. Pode ser o seu caso. Muitas delas foram levadas a acreditar que se estivessem se divertindo, estavam fazendo algo errado. Então, com isso, elas ficavam frequentemente desanimadas e tristes. Trabalhavam muito, duro e eram pessoas responsáveis, mas realmente não desfrutavam de suas vidas. Muitas pessoas estão vivendo vidas medíocres e também abrem enormes brechas que permitem o inimigo de nossa alma atuar em suas vidas pela ignorância da palavra de Deus. Olha o que diz em Oséias 4:6: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Meu irmão, minha irmã, isso aconteceu comigo. Como eu não possuía o conhecimento espiritual apropriado por um tempo, eu deixei de viver a vida vitoriosa e de plena alegria que Jesus já tinha providenciado para mim. Agora eu vivo uma vida cheia de gozo, porque o Senhor me socorreu e criei intimidade com Deus. Da próxima vez que você sentir que perdeu a sua alegria, eu encorajo você a se lembrar que a alegria é um fruto do Espírito Santo. Faz parte, é um atributo do fruto. Entretanto, ela é liberada somente quando tomamos a decisão de não permitir que as circunstâncias adversas governem as nossas atitudes emocionais e mentais. Através da alegria, você pode receber força para fazer coisas que de outro modo seriam impossíveis. Através da alegria, você pode superar problemas que você achava que são impossíveis de superar. Você só poderá ser derrotado se perder a sua alegria. Então, não importa o que aconteça, lembre-se disso. Você tem a capacidade de mandar e liberar alegria em sua vida. E não há nada que ninguém, nem mesmo o inimigo, possam fazer para impedir você, enquanto o seu coração estiver cheio de alegria. Então aceite o conselho de Joel e alegre-se no Senhor, o seu Deus. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua presença viva em nossas vidas. Papai querido, a alegria vem do coração de Jesus e é um atributo do fruto do Espírito Santo. Então, nós nos apropriamos pela fé dessa alegria autêntica, papai. A alegria que vem do coração de Jesus. Liberamos essa alegria em nossa vida. Alegramo-nos em Ti, Senhor, e viveremos a vida dentro do plano que o Senhor criou para cada um de nós. Te amamos, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema do devocional de hoje é: deu tudo errado? Faça de novo. E a passagem fala muito ao meu coração e espero que fale ao seu. Está em Jeremias 36, versos 1 e 2, que diz: no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que lhe falei a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você durante o reinado de Josias até hoje. Olha só essa história, meu irmão, minha irmã. Mesmo estando na prisão, Jeremias ainda recebia profecias do Senhor e as registrava de acordo com Jeremias 36. Deus lhe dava uma mensagem e ele a registrava em um pergaminho, que era enrolado em um rolo.
Então um dos seus servos vinha e levava a mensagem ao povo, uma vez que Jeremias estava incapacitado de ir pessoalmente. Vemos que Deus não desiste diante de qualquer dificuldade. Ele sempre encontra outra maneira de realizar o trabalho. O povo daqueles dias não tinha computadores, impressoras, máquinas de escrever, ou mesmo canetas esferográficas e blocos de papel. Portanto, imagine como era tedioso o trabalho de escrita deles. Tudo tinha de ser anotado com uma pena e tinta em um rolo. Se fosse necessária mais de uma cópia, ela tinha de ser feita à mão a partir do original, o que era um processo longo, cansativo e meticuloso. Não tinha xerox. Deus deu uma profecia sobre Israel e Judá, dizendo-lhe para registrá-la em um rolo. Jeremias chamou seu secretário, chamado Baruque, que escreveu, enquanto Jeremias ditava. Olha o que diz lá em Jeremias 36:4. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo, conforme Jeremias ditava todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Olha só, quando o rei ouviu sobre o rolo, ordenou que fosse levado ao palácio real e fosse lido. Quando seu assistente, Jeude, estava lendo, o rei tirou algumas colunas que haviam sido lidas, cortou-as do rolo com uma faca e depois as queimou no fogo. Olha isso! Olha o que diz lá em Jeremias 36, 22 e 23. Isso aconteceu no 9º mês. O rei estava sentado em seu apartamento do inverno, perto de um braseiro aceso. Assim que Jeude terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. Eita! Tudo o que Jeremias escreveu foi queimado. Era inverno. Talvez o rei estivesse sentado junto ao fogo, aquecendo lá os seus dedos dos pés e comendo uma maçãzinha. O fato que o rei não gostou do que Jeude estava lendo porque gostava do seu estilo de vida injusto e não queria mudar isso. Então ele cortou e queimou uma seção após a outra do rolo, até queimar todas as profecias de Jeremias. Você pode imaginar, meu irmão, minha irmã, como Jeremias deve ter sentido quando soube que todo o seu trabalho árduo havia sido queimado? Você consegue se identificar com essa experiência? Você já trabalhou em alguma coisa por muito tempo, esforçou-se e fez tudo o que você podia e de algum modo deu tudo errado? Então a palavra para você hoje é: faça de novo, meu irmão, minha irmã. Foi isso que Jeremias fez. A resposta de Deus para o terrível dilema e desânimo de Jeremias foi lá em Jeremias 36, 28. Olha o que Deus falou: pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro. Ou seja, Deus disse basicamente: Jeremias, pegue outro rolo e escreva tudo de novo. Em outras palavras, faça de novo. Meu irmão, minha irmã, isso já aconteceu comigo e eu lembrei desta passagem. Por várias vezes eu editei um vídeo e quando estava no final da edição, caiu o programa de alguma forma e eu não salvei o projeto. Isso dá um desânimo em você, mas eu lembrava dessa passagem e Deus falava no meu coração: faça de novo. Tá pegando essa chave? Se você e eu quisermos ser fortes e vitoriosos no reino de Deus, precisamos estar dispostos a fazer as coisas e depois fazê-las outra vez e outra vez e outra vez se necessário, até que aconteça um reviravolta e o que Deus nos chamou para fazer seja concluído. Não desista, faça de novo. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, obrigado por mais um dia, pelo teu amor, pela tua graça.
pela Tua presença viva em nossas vidas. Hoje aprendemos, Senhor, com o grande profeta Jeremias. Muitos que ouvem esta mensagem tiveram seus planos, projetos, sonhos destruídos, deu tudo errado. Estão sem coragem e decepcionados com eles mesmos, Senhor. E que essa mensagem e oração os encoraje novamente, seguindo o exemplo de Jeremias, para que recomecem suas vidas direcionados por Ti. Que façam de novo, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos ler agora o Salmo 91 e o Salmo 23. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. E nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E agora chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então eu convido você para se dirigir a um lugar reservado, sentar numa cadeira confortável, fechar os seus olhos e respirar profundamente no seu ritmo. Inspire e expire de uma forma profunda.
Continue respirando. E agora, pela fé, você vai imaginar, enquanto você inspira, que a bondade e o amor de Deus tome conta do seu coração. E essa bondade e esse amor de Deus vai substituir tudo de ruim que está aí dentro de você. À medida que você inspira o amor, a bondade e a alegria do Senhor, tudo que é de ruim vai saindo de você, através da sua expiração. E agora você, nessa respiração profunda, continue de olhos fechados, você vai imaginar pela fé Jesus na sua frente, de braços abertos. Ele quer te abraçar agora. É um momento entre você e Ele. Então corra para os braços de Jesus e o abrace fortemente. E nesse abraço envolvente, você vai entregar para Ele todos os seus medos, ansiedade, preocupação, tudo que você carrega de ruim em você. E vai receber dele tudo o que Ele carrega, que é um fardo leve, é alegria, paz, amor, graça. Então abrace agora Ele fortemente e receba tudo o que Ele é. E entregue para Ele tudo o que você tem aí, que te incomoda. Olha como o abraço dele é envolvente. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então desfrute desse momento. É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser, pois Ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas.
Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. E inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais 2 vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado, mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus.